Eu estava fora fazendo uma entrega bem tarde da noite. Era provavelmente a viagem mais longa que já fiz para uma entrega de pizza do lugar em que eu costumava trabalhar. Era uma viagem de 20 minutos, o que não é muito para onde eu moro. Além disso, eles pediram 4 pizzas grandes. Então eu imaginei que era uma festa e que eu ganharia uma gorjeta bem maior. Navegar pelas estradas de terra à noite sempre era irritante. Cheguei ao endereço fornecido. Era um prédio antigo e muito suspeito, literalmente no meio de uma clareira na floresta. Não havia nenhum carro estacionado em lugar algum, nem luzes acesas. Coloquei o carro em ponto morto e liguei para o meu chefe. Pedi para ele ler o endereço pelo menos 3 vezes para garantir que eu tinha digitado o lugar certo. Eu podia sentir que ele estava de muito mau humor e ele me disse para pelo menos bater na porta e conferir. Ele normalmente ficaria bravo se devolvêssemos uma pizza, mas eu estava com medo do que ele faria se eu trouxesse 4. Eu estava extremamente nervoso, mas saí mesmo assim, me forcei a ir até a porta da frente do prédio. Não havia campainha, então bati bem forte. Não ouvi nada e não esperava realmente ouvir algo. Eu estava extremamente desapontado, não porque ninguém atendeu à porta, mas porque estava percebendo que tudo estava sendo uma perda de tempo e de gasolina. Bati mais uma vez por desespero e então comecei a ouvir algum tipo de ruído vindo de dentro do prédio. Bati novamente e gritei que eu era o entregador de pizza. Agora havia silêncio. Eu me senti um pouco mais desconfortável do que antes, mas antes que eu pudesse me virar, notei algo na janela. Havia alguém olhando através da janela. Não consegui dizer se era um homem ou uma mulher. Tudo o que eu percebi foram seus olhos. Seus olhos estavam mais abertos do que eu achava ser possível, olhando fixamente para mim. Eu estava tão perturbado com isso que deixei as pizzas caírem e corri de volta para o meu carro. O maldito carro não ligava até a 3ª vez que virei a chave. Saí da grama e voltei para a estrada de terra, mas senti o carro balançando, tremendo e batendo. Algo não estava certo. Não andei muito longe do prédio antes de começar a ouvir um som agudo de raspagem vindo de fora. Havia tanta resistência que eu não conseguia nem dirigir. O carro parou. Saí do carro para verificar o que diabos estava acontecendo. Um frio percorreu minha espinha quando comecei a sentir meu coração batendo descompassado. Meus pneus haviam sido esfaqueados, não apenas o da frente, mas todos os 4 pneus estavam cortados. Percebi que alguém fez isso enquanto eu estava batendo na porta daquele prédio. Em vez de correr, voltei para o carro e tranquei as portas. Eu estava tão perto do prédio que poderia praticamente vê-lo se não fossem as árvores bloqueando a visão. Liguei para a polícia e contei tudo para a operadora. Ela me disse que a polícia viria o mais rápido possível e que eu precisava ficar escondido. Perguntei a ela se era aconselhável ficar no carro ou correr, e ela me disse que seria melhor ficar no carro com as portas trancadas. Ela pediu para eu ficar na linha com ela até a polícia chegar. Meu corpo inteiro estava tremendo. Em todas as direções, não havia nada além de uma floresta escura e aparentemente sem fim. Eu sabia que levaria uma eternidade para a polícia chegar. Eu não estava confortável em ficar naquele carro tão perto de quem fez isso. A próxima parte é o que me destruiu completamente. Ainda me assombra até hoje e espero que ninguém tenha que passar por esse tipo de medo. Enquanto eu vasculhava todas as janelas, certificando-me de que ninguém estava do lado de fora, olhei no espelho retrovisor e lá estava a mesma pessoa que vi naquela janela. Olhos ainda mais abertos. Agora eu conseguia ver que era uma mulher, e eu podia ver um sorriso começando a se espalhar pelo seu rosto. Abri a porta e corri para a floresta. Corri até ficar sem fôlego, o que não demorou muito, e me escondi atrás de um tronco gigante no chão. Tentei cobrir minha respiração ofegante com a mão, enquanto esperava e esperava por horas, até finalmente ouvir sirenes ao longe. Juntei toda a força que me restava para correr de volta na direção da estrada de terra. Eventualmente, as luzes vermelhas e azuis começaram a aparecer, e eu nunca me senti melhor na vida. Eles estavam estacionados em frente ao meu carro, investigando com lanternas. Eu saí gritando para eles me ajudarem como um louco. Caí no chão, quase vomitando de tanto correr. Eles me levantaram e começaram a me fazer perguntas, as quais eu expliquei da melhor forma possível. Um dos 2 carros foi até o prédio e os 2 oficiais começaram a procurar no prédio. Eles voltaram com nada além de alguns objetos espinhosos. Esses objetos eram exatamente iguais aos usados para esfaquear meus pneus. A polícia achou que se tratava de algum casal doente e pervertido, já que eu vi a mulher, mas infelizmente, até onde sei, eles nunca foram encontrados. E isso ainda me atormenta até hoje. Eu, obviamente, pedi demissão logo depois disso e comecei a trabalhar em um supermercado local. Eu sei que nunca vou esquecer a visão daquela mulher na parte de trás do meu carro.
Tenho 27 anos e moro sozinho em uma cidade rural a cerca de 2 quadras dos meus pais. Eles estão na casa dos 60 anos. E minha mãe se tornou uma mulher muito preocupada com a idade. Às vezes, ela aparece sem avisar e entra na minha casa, já que eu, lamentavelmente, dei a ela uma chave, o que pode ser um pouco irritante. Como quando eu saio muito tarde nos finais de semana, às vezes chego em casa e encontro minha mãe na sala de estar, esperando e preocupada. Eu sei que você pode pensar, por que não coloca um limite nela? Bem, porque você não conhece minha mãe. Ela é uma daquelas senhoras preocupadas e inocentes que você simplesmente não consegue contrariar. E detesto mencionar que ela também tem demência leve. De qualquer forma, era sábado à noite, por volta das 2 da manhã. Eu estava em um clube próximo com um grupo de amigos da faculdade, o único lugar para se divertir nessa cidade chata, e estava me preparando para ir para casa. Despedi-me dos meus amigos e caminhei as 3 quadras até minha casa. Quando cheguei na frente, notei que a porta estava destrancada. Minha mãe estava aqui novamente. Entrei silenciosamente, tranquei a porta atrás de mim, coloquei as chaves no balcão da cozinha e encontrei um bilhete escrito pela minha mãe, dizendo: "Você esqueceu isso em nossa casa", ao lado de uma caixa com um bolo meio comido que meus pais não queriam. Não vi minha mãe em lugar algum, então presumi que ela devia ter ido para a cama de hóspedes esperar eu voltar. O que ela costumava fazer também. Então ouvi passos no andar de cima, confirmando isso, e suspirei mais uma vez. Com 27 anos, quase 3 da manhã, e ela ainda tem que esperar por mim como se eu fosse uma criança. Corri para o andar de cima para conferir a cama de hóspedes, que estava vazia, assim como os banheiros. Eu estava com medo de que minha mãe estivesse tendo um episódio devido à sua condição. Então corri para o telefone para ligar para meu pai. Depois de 4 toques, meu pai atendeu com uma voz sonolenta, perguntando o que estava acontecendo. Depois que contei que ouvi minha mãe vagando pelo andar de cima da minha casa, houve uma pausa curta e então ele disse: "Isso não é possível. Ela está dormindo ao meu lado." Minha boca caiu enquanto eu virava a cabeça para o escuro do andar de cima. E com a luz fornecida pela cozinha, eu vi uma cabeça espiando de um canto no topo da escada, olhando para baixo. Gritei ao telefone enquanto corria para fora de casa e descia a rua para a casa dos meus pais, explicando para meu pai no caminho. Na metade do caminho, meu pai disse: "Vou chamar a polícia", e desligou. Cheguei à casa dos meus pais, onde minha mãe já estava na porta, preocupada. Ela explicou que realmente veio limpar minha cozinha um pouco e trazer o bolo que eles não queriam. 2 carros da polícia chegaram na frente da casa dos meus pais, e eles nos escortaram de volta para minha casa. Um policial ficou fora com a gente, enquanto 2 outros entraram para investigar. Pareceu 15 minutos antes de eles saírem e dizerem que estava tudo limpo. Eles verificaram tudo. Realmente não havia nada a relatar, além da porta ter sido deixada destrancada, e eu ter visto a silhueta de uma cabeça no andar de cima antes de fugir. Mesmo assim, não me senti seguro para dormir lá naquela noite. Então voltei para a casa dos meus pais. Eu e meu pai temos certeza de que minha mãe simplesmente esqueceu de trancar a porta quando saiu, já que a memória dela tem piorado nos últimos meses. Meu pai tem impedido ela de vir sozinha desde então, o que me deixa triste, mas também aliviado. Algumas noites, ainda fico paranoico, achando que quem estava na minha casa naquela noite nunca saiu e ainda está escondido lá. É uma cortesia pouco conhecida nas montanhas que, durante uma tempestade de neve, se alguém busca abrigo em sua cabana, você o deixa entrar. Não, eu não estava oferecendo essa cortesia a outra pessoa na história. Eu era o que estava buscando refúgio. Era para ser um longo fim de uma semana de caça, mas o que começou como um dia frio e ensolarado, rapidamente se transformou em uma tempestade de neve. Depois de um dia inteiro, bastante frustrante caçando lebres, eu estava muito longe e desorientado para voltar à minha cabana. Eu tinha que procurar abrigo em outro lugar. Encontrei uma cabana de madeira escondida entre um círculo de árvores. Não havia luzes acesas, mas ainda assim tinha que tentar a porta. Bati na porta com o punho algumas vezes, sem resposta, mas eu podia ouvir passos do outro lado, se aproximando da porta. Esperei que ela se abrisse, mas isso não aconteceu. Gritei que estava perdido e precisava de abrigo. A porta se abriu um pouco, e ouvi uma voz dizendo: "Entre, deixe suas botas na porta." Esperei um pouco, esperando que ele abrisse a porta completamente e me cumprimentasse formalmente, como qualquer pessoa faria. Mas isso não aconteceu. Então, empurrei a porta eu mesmo e entrei na cabana escura. O cômodo estava iluminado por 2 velas, apenas o suficiente para eu ver o sofá, onde o homem então me disse para dormir. Quanto ao homem, tudo o que eu vi foi sua silhueta no canto oposto da sala,
A pouca luz das velas não alcançava tão longe. Deixei minha bolsa e meu rifle no chão e me deitei no sofá. Agradeci ao homem por me deixar ficar ali até a tempestade passar. Ele não respondeu. O comportamento dele não era a coisa mais bizarra. As pessoas nas montanhas são estranhas. Se ele não estava a fim de conversar, eu apenas iria dormir mais cedo. Fechei os olhos, embora o nível de escuridão com os olhos fechados não fosse muito diferente. Eu esperava inconscientemente ouvir os passos do homem saindo do cômodo, mas eles nunca vieram. Abri os olhos e sua silhueta ainda estava no canto da sala, apenas de pé ali. Senti a necessidade de dizer: sim, acho que vou dormir agora. Obrigado. Sem resposta. Virei para o outro lado para não ficar tentado a abrir os olhos constantemente para checar se ele ainda estava lá. Algum tempo se passou, mas sem ouvir os passos dele saindo. A curiosidade estava me consumindo. Virei-me para olhar novamente, e desta vez, eu juro por Deus, a silhueta do homem estava mais perto, por pelo menos alguns pés. Não consegui distinguir seu rosto, mas o leve brilho das velas mal iluminava a testa do homem, e o que eu vi era uma pele extremamente pálida. Reuni rapidamente meus pertences e agradeci, mas disse que precisava ir embora. Não olhei mais para ele, porque não acho que queria saber como ele era. Coloquei minhas botas do lado de fora e corri de volta para a tempestade de neve. Encontrei outra cabana mais abaixo da colina, com as luzes acesas. Bati na porta, e um velho e sua esposa responderam. Eles me receberam imediatamente e foram muito hospitaleiros. Me deram um chá quente e me ofereceram um lugar no sofá. Eu contei minha história sobre a cabana estranha na colina, e os dois se olharam, perplexos. A mulher confirmou 2 vezes qual cabana eu estava falando. Então ela disse: querido, o proprietário daquela cabana foi assassinado há 2 anos. Aquela cabana está desocupada desde então.